Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui estou eu de novo, né, para comentar um pouquinho. Eu disse que faria esse vídeo para falar como que eu vim para cá, né, para esse país, né? E por que que eu disse que eu mordi a língua, né? Eu disse isso. Então, na verdade, eu enquanto aí no Brasil, sinceramente, do fundo do coração, eu tinha uma enorme repulsa pelo simples fato de falar Estados Unidos, ou até de ver a bandeira daqui, sabe? Mas, e assim, eu quero dizer que o que eu achava de ruim e as coisas para as quais eu torcia o nariz, né, na época, eu continuo achando. Eu não mudei de ideia não, tá? Só que eu não vou entrar nessas questões agora, que são, na verdade, às vezes até questões políticas, né? E que eu realmente continuo discordando de muitas atitudes do governo daqui, né? Enfim, mas deixando isso de lado e falando por que que eu mordi a língua, né? Porque eu era muito radical. E, assim, bem, extremamente radical mesmo, em relação às coisas que eu pensava, né? Em relação, às vezes, a algumas ideias que eu tinha. E eu acho que a partir do momento em que a gente tira essa venda, digamos assim, dos olhos, para poder enxergar as coisas de fato como elas são, eu acho que daí a gente começa a ter uma outra percepção das coisas, né? Enfim. Quando eu conheci o meu marido, aí no Brasil, eu não imaginava, não pensava em vir para cá, né? Mas daí, né, a gente amadureceu a ideia de que a gente iria se casar, que é uma outra coisa também que me fez morder a língua, porque depois do meu primeiro casamento, eu fiquei quase 11 anos, né, separada, vivi 12 anos com meu ex-marido e já estava há quase 11 anos separada quando eu conheci o meu marido. E assim a gente resolveu que ia se casar. Ele estava no Brasil para visitar a família e por um tempo, né, só que ele voltaria, né, ele voltaria. E eu resolvi, né, ele veio primeiro, daí uns meses eu vim pra cá. E desde então eu já comecei, né, lembrando, só abrindo um parêntese aqui, que tem várias citações, né, para reflexão. Uma delas fala que o ser humano, só quando ele se vê em dificuldade de repente, né, é que ele se lapida, é que ele encontra o lado bom da vida, que ele encontra a sua força interior, né? E começa a se redescobrir, digamos assim. E foi exatamente isso, simples assim, né, que aconteceu comigo. Eu antes falava, tomava alguns casos, né, como exemplo, eu dizia, fulana foi para a Europa, nossa, mas deixou os filhos. Nossa, fulano mudou também para tal lugar. Nossa, coitado, ele tem filho, nossa, deixou, nossa, que pena. E aquilo não entrava na minha cabeça, sinceramente, não entrava na minha cabeça. Eu ficava pensando como que a pessoa tem coragem de deixar, às vezes eu até usava a palavra abandonar, né? A família para ir para um outro lugar desconhecido, onde não tem família, onde tudo é novo, né? E, gente, será que isso vale a pena? Eu acreditava, né, e estava certa de que não valia a pena. E aí a Líbia veio para cá, né? E a Líbia já tinha 2 filhos no Brasil, né? A Líbia convivia diariamente com a mãe dela e sempre se deu muito bem com a família, né? E todo mundo super unido, graças a Deus. E a Líbia saiu. Os filhos dela não vieram, né?
E depois que eu cheguei aqui, gente, é que eu comecei a refletir, eu comecei a pensar. E eu disse assim, poxa vida, o que eu fiz? Isso não tá certo. Eu deixei meus filhos, né? E em meio a essas dúvidas, às vezes, que pintavam, ou essas sensações de culpa, né? Eu estava me deparando com uma nova realidade, extrema, né? Digamos assim, que era totalmente nova. Eu não conhecia os Estados Unidos, nunca antes tinha vindo, nem a passeio. E tudo para mim era novo, né? E eu acho muito engraçadinho da parte do meu marido, que desde que eu cheguei, ele já me preparava antes e tal. Aí quando eu cheguei aqui, eu pude perceber que tudo que ele fazia, tudo que ele me contava, era já para ir assim, preparando o terreno, né? Para que quando eu chegasse, eu não estranhasse tanto, né? E o cachorrinho latindo ali. Então, mas ainda assim, mesmo ele me preparando, tendo aquela paciência toda comigo, estando comigo, né? Então eu saía, acompanhava ele no trabalho, né? Aí levando aquela vida, né, de rotina, frequentando o supermercado, né, indo no banco, né? Enfim, fazendo os passeios. E tudo pra mim era novidade, mas tudo mesmo, né? Desde que eu saí, eu brinco que desde que eu cheguei aqui, né, que eu saí do aeroporto, foi assim, aquele choque já com o clima, né? E com toda aquela sensação diferente, né? Os carros voando, eles não estavam andando, eles estavam voando, né? Tudo muito diferente. E isso, querendo ou não, bloqueia a gente. Isso te trava, sabe? Então, quer dizer, eu já tinha que lidar com a dor da saudade, com a sensação de culpa de ter deixado, por mais que, abrindo um outro parêntese aqui, por mais que eu conversei antes, é óbvio, né? Claro, falei com a família, nós conversamos com os filhos, então foi tudo de comum acordo. Mas ainda assim, né, gente? Cá pra nós, por mais que houve aceitação por parte deles, né? A gente sente da mesma forma, do mesmo modo que eu senti saudade, eles também. Eles sentiram falta. E como eu disse, isso dia após dia ia me consumindo, enfim. E aí eu tive a necessidade, então, olha, eu preciso de trabalhar. E aí veio o bloqueio da língua. Líbia, e agora? Você sabe o básico do básico do básico, né? Então você não sabe nada. E outra, detalhe, eu nem podia, não estava apta para o trabalho, né? Mas ainda assim, eu falei pro meu marido, eu falei, vamos ver, né, alguma coisa que eu possa fazer, né? Não, totalmente restrito, né, umas possibilidades limitadas. Aí a gente dando uma volta próximo da nossa casa, caminhando, nós vimos um anúncio que o hotel lá próximo da nossa casa estava contratando. Aí, nossa, eu acho que meu olhinho brilhou. E eu falei, nossa, será? E de repente, deu certo, né? Não vou contar o passo a passo, mas deu certo. Meu marido foi, conversou e a moça resolveu. Então tá. Então, para que eu trabalhasse de camareira, né? E a Líbia foi, né? Foi assim, meio que de alegre, meio que receiosa, tensa. Cheguei e comecei, né? Botei a minha roupa adequada, né? E comecei. E a partir daí, gente, foi assim, a outra parte do leque, entendeu? Que foi se abrindo e foi me mostrando um outro lado dessa realidade. Porque uma coisa é a gente imaginar, né? Ouvir relatos e tal, e achar que já tá sabendo de alguma coisa. Outra coisa é você experimentar. Totalmente diferente, né? Enfim, eu sei, o vídeo já tá ficando longo, né? Mas
Vou só contar um episódio lá do hotel, né? Então, eu tinha algumas chefes acima de mim. E aí, às vezes elas chegavam, sabiam que eu não dominava a língua. E eu pedia sempre para falar devagar comigo, para poder assimilar, né? Aí uma chefe mais próxima lá, ela falava em espanhol. E então dava para eu entender mais ou menos, mas não era tudo que eu entendia. Ela falava rápido, por mais que eu pedisse para falar devagar comigo, ela falava rápido e eu não entendia tudo. Então, pela lógica, eu ia fazendo, né? Por uma questão de senso, de entendimento ali sozinha, eu ia fazendo. E eu sei que teve um dia que ela chegou e me chamou atenção, olhou assim no... Oh, o cachorrinho! Olha o cachorrinho! Aí teve um dia que ela chegou, olhou no relógio assim, sabe, brava, né? E falou pra mim que eu tava demorando com o trabalho, eu tava demorando, né? E que era pra eu agilizar. Gente, eu confesso pra vocês que naquela hora eu me senti mas tão pequenininha, e me senti tão indefesa. E eu pensei, poxa vida, né? Quero minha mãe. Primeira coisa que a gente pensa, né? Eu pensei, quero minha mãe. E acabou que voltando para casa, né? Era muito próximo da minha casa, gente, esse trabalho, ainda bem. Contei pro meu marido o ocorrido. De certa forma ele tomou as dores, né? As minhas dores. Mas eu falei, não, bobagem querer falar no trabalho e tal. Então foi a partir daí que eu fui amadurecendo e vendo que realmente eu estava fazendo aquele apartheid, assim, digamos, da família, né? Até então eu estava distante, mas eu ainda não tinha sentido algumas necessidades e passado por algumas experiências. Eu estava apenas começando, né? E daí eu comecei a parar, refletir, analisar. E dia após dia, gente, foi assim. Só para resumir essa parte do trabalho lá no hotel, foram só 30 dias. E olha que para mim esses 30 dias foram assim, sei lá, equivalentes a vários anos. Mas foi assim, gente, uma experiência riquíssima, uma experiência bela e que foi o primeiro passo para me preparar para as outras coisas que eu viveria então, né, em seguida. E assim foi, pessoal, né? E em paralelo, eu também quero contar que o meu marido de cara, né, já estava providenciando para o nosso casamento, já estava organizando, né, a minha entrada, né, a minha inserção no colégio de São Francisco, que até então, né, é o colégio que fez parte da vida do meu marido, que depois eu quero contar isso para vocês, que ele tem uma história muito bacana, muito legal. E então, o Anderson, ele tem um curso avançado em inglês, é super fluente, é um fofo mesmo, sabe? E ele bem, daquela forma bem ferrenha, vai estudar. Ele me levava, gente, todos os dias. Eu moro numa cidade que fica mais ou menos uns 40 minutos de São Francisco. E eu ia toda tarde, gente. E eu disse, né, eu saí desse trabalho e depois fiquei por conta, então, do colégio. E foi maravilhoso, gente, uma experiência, assim, muito sensacional, né? Porque é diferente quando você faz o inglês aí no Brasil. Claro, é válido, né? Antes de alguém até dizer, nossa, vai desmerecer do inglês aqui. Não, inglês é inglês, né? Em qualquer lugar. O ensino do inglês, da gramática, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer é a forma mesmo, né? O contexto, como você assimila o inglês aí no Brasil. Quando você não compreende, né, algo, você fala para o seu colega do lado, colega, me ajuda aqui, eu não estou entendendo, né? Você pode me orientar? Eu não estou, né, entendendo isso, aquilo. Aqui não, né? Porque na minha sala tinha, acho que 2 mexicanos. Eu era a única brasileira. Depois de uma semana entrou uma outra.
brasileira, uma carioca, uma fofa. E bastante chineses, gente, porque tem muito chinês, né? Não é novidade para ninguém. Inclusive o maior Chinatown que existe está em São Francisco, né? Tá ali em São Francisco. Então, assim, tinha russo, franceses, né, nessa minha sala. Então, nós começamos ali nós éramos, acho que 25 alunos, e depois de um tempo, nós estávamos em 12 alunos, né? E muito interessante, gente, uma experiência ímpar, uma experiência também riquíssima e que eu lembro do início com muito gosto, né, até hoje. E continuo, né? Dei uma pausa para maternidade, né? E depois voltei. Agora a gente, né? Eu tô parada em função do coronavírus, né? Todo mundo, né? Tudo pausou. Mas assim, gente, eu quero dizer que essa questão da mudança mexe com a gente de uma forma gradativa, mas é sempre, né? Então, dia após dia, a Líbia ia descobrindo algo novo. É como um bebê que começa a engatinhar e depois vai andar. Isso não pode pôr na boca, não pode falar assim. Algo assim, sabe? Para ensinar, né? E só tinha o meu esposo aqui por mim, né? Só o Anderson por mim. A saudade era muita, aí eu tinha que me habituar, me acostumar em contentar em falar apenas, né, conversando pelo celular, fazendo vídeos com os filhos, com a minha mãe, com os irmãos. E no começo, né, eram picos, assim, eu tinha um aperto grande no coração, depois eu comecei a melhorar em relação a isso, depois eu tinha o meu declínio, porque eu pensava, não tá legal, não tá bom, eu não quero ficar só dessa forma, né? E planejando também para passear no Brasil, mas ao mesmo tempo meu marido estava organizando toda a minha documentação, né, para que eu pudesse ficar permanente, legalizada aqui no país, até porque foi uma das condições. Eu falei, jamais quero, nada contra, tá? A princípio, nada contra quem vem e fica ilegal aqui nesse país, né? Cada qual tem a sua condição, né? Tem a sua realidade, as suas pretensões. Mas enfim, eu não queria, né? Porque eu já mordi a língua vindo para um lugar que eu tinha uma certa repulsa por questões políticas e tudo mais, né? E eu falei, então agora para ficar, e meu marido, claro que não, você vai ficar legalizado e é no tempo certo. E ele realmente, gente, não quietou um instante. Desde que eu cheguei, ele fez toda essa movimentação para que eu já, né, obtivesse os meus documentos. O que também leva um tempo, é uma questão também um tanto quanto morosa, né, para que isso aconteça. Mas enfim, deu tudo certo. E o que eu quero dizer para vocês é que, como tudo é uma novidade, né, eu sempre paro para refletir. Eu falo, poxa vida, é como se fosse assim, eu hoje encaro e vejo, né? Por isso eu digo que a gente não deve julgar ninguém. Eu penso, poxa vida, quantas pessoas, né? Quantas pessoas saem do seu país de origem, passam por experiências como eu passei e tenho passado a cada dia, né? Nesses 5 anos eu tenho aprendido muita coisa e tem muita coisa que eu ainda vou aprender. E o que eu quero dizer é que em meio a tudo isso ainda surgiu, né? Ou seja, primeiro eu não pensava em me casar, casei. Não pensava nem em conhecer os Estados Unidos e aqui estou eu morando. Outra, eu falava que não teria mais filhos, inclusive meu marido não tinha filhos e eu dizia, Anderson, eu não quero ter mais filhos, tá? Então já fique ciente porque, né, não quero. Fim de papo, né? E ele, não, tudo bem, eu também não penso em ter filhos e tal. E ainda fomos pegos de surpresa com esse presentinho divino que a gente tem hoje, que é a Melina. Que foi outra, sabe, lambada, assim, foi outro tapa na cara, porque me fez refletir e voltar lá atrás, desde quando os meus 2 filhos nasceram, né? E foi por isso que eu busquei o curso que hoje eu faço, né? Da parentalidade, da educação parental, da análise comportamental infantil dentro das atividades montessorianas, né? Gente, tem sido incrível para mim,
sabe? Tem sido incrível aprender. E eu acho que foi nesse momento de sentir saudades, das incógnitas aqui, ficar fervilhando, sensação de culpa, como eu disse anteriormente, tudo isso. Foi por meio de tudo isso que eu fui levada, que eu fui movida a buscar algo que eu tenho certeza que estava adormecido em mim, gente. Eu tenho certeza disso, sabe? Estava adormecido em mim. E eu tive um trabalho, né? Estava até trabalhando quando eu vim para cá. Estava satisfeita, estava feliz. Sempre gostei da minha profissão de jornalista e acho que escolhi uma profissão que condiz com o meu jeito mesmo. E eu sempre, enfim, curti ser jornalista. Mas assim, gente, eu confesso que eu não estava num momento interessante também profissional no Brasil, por conta de desgastes mesmo, né? Olha o cachorrinho, toda hora ele vem me visitar. Por questões de desgastes mesmo, e já estava assim, eu estava com a mente já bem cansada, né? Então eu acredito que não foi, gente, por acaso que eu vim para cá. E eu quero dizer, assim, que por mais que nós tenhamos uma concepção, né, da vida, família, principalmente no meu caso de mãe, né? Poxa, Líbia, nossa, você vai deixar seus filhos? Você não ama seus filhos, né? Então eu tenho certeza que isso passou pela cabeça de muita gente. Nossa, o seu filho tá na adolescência. É um momento que precisa muito da mãe. Poxa, e o pai dele dizia, é um momento que precisa de ficar muito comigo, que é pai, né? Que sou pai. Então, e até esse foi um dos meus confortos, assim, saber que o pai realmente iria olhá-lo, iria ter um tempo maior com ele. Ele já tinha um bom convívio, obviamente, né? Mas foi um tempo maior para os dois, né? Juntos e tal. Mas ainda com tudo isso, né? Sempre martela aqui na mente, na cabeça da mãe. Então eu fui buscar ajuda nesse sentido. E depois, entrando novamente, mergulhando aí nesse mundo da maternidade, que eu quero contar um outro momento para vocês, como que foi tudo isso, que também foi meio punk, não foi brincadeira, gente. Passar por uma gestação, né, com 43 anos, distante da família. Foi outra experiência também belíssima para mim, sabe, engrandecedora. E eu vou falar num outro momento sobre isso, tá? Então, assim, na verdade, eu só queria comentar um pouquinho que a gente não deve mesmo julgar as pessoas, porque cada um dentro das suas atitudes, dentro das decisões que são tomadas, né, decisões de vida, tem um lado positivo, tem um lado negativo, tudo tem ônus e bônus, resumindo, né? E é isso. Então, eu encontrei, né, razões favoráveis, né, digamos assim, estando distante do meu país de origem, estando distante do conforto de casa, do conforto do seio familiar. E acreditem, a gente pode viver até melhor, sabia? A questão da saudade, não. Isso aí eu concordo que é péssimo. Tem hora que você fica meio que pirado e dá vontade de dar aquele abraço e fala, não, isso não tá certo, né? Mas mais que nunca, gente, eu tô super unida com os meus filhos, eles comigo. Ontem eu tive uma conversa tão gostosa com a minha filha, já era madrugada aí no Brasil. E sempre tenho com meu filho também. E a gente vive numa harmonia linda, sabe? E eu agradeço, sou muito, eternamente grata a Deus todos os dias, pelo marido que eu tenho, né? Pela vida linda, feliz que eu tenho aqui. Pelos filhos lindos, maravilhosos, compreensivos, que a cada dia crescem junto comigo e que a gente mantém, né, essa união, essa amizade, esse amor, esse respeito pela família linda que eu tenho, minha família toda muito linda, e eu agradeço a todo mundo, né, a todos que realmente me apoiaram para que eu viesse. Todo mundo dizia para mim, qualquer coisa volta que nós estamos aqui. Eu falava, com certeza. Né? Porque quem é que não passa por problemas, né? Então eu só tenho a agradecer. Até o momento tá tudo muito bem, a cada dia que passa eu sinto que foi uma escolha assertiva para mim, gente. E pelo marido lindo que eu digo em todos os sentidos. Um marido presente, um marido que cuida, um marido sabe, que me abraça todos os dias com as atitudes dele, sabe? Que contempla tudo que alguém precisa quando está
dentro de um relacionamento, de um casamento. E mais ainda hoje, eu tenho certeza de que foi uma escolha realmente assertiva. É um pai maravilhoso para nossa filha. E eu quero agora, num outro momento, dividir por tópicos, né? Inclusive eu quero perguntar para vocês, eu sempre vou botar tipo em rede social, né? Para quem também me acompanha, porque esses vídeos não vão só pro meu canal, mas eu posto também em rede social, então alguns amigos podem assistir por lá e às vezes já me acompanham tem um tempo também, para optar por alguns assuntos que eu posso dizer, né? Ou seja, qual vídeo, né? Que vocês podem escolher o assunto para eu falar. E o vídeo já está extenso, eu tenho certeza que eu vou ter que dividir em 2 aqui, parte 1, parte 2, porque a Líbia fala muito, né? E outra, isso também é uma forma, né, gente? Para quem entende um pouquinho de psicologia, sabe que, querendo ou não, a gente fica, de certa forma, meio carente, né? De ter alguém, né? Pra gente bater papo, conversar, isso resume, né? Isso é bem limitado aqui, enfim. Então eu gosto de natureza, já sou bem falante. E agora acho que um pouco mais ainda. Então um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo para a gente falar sobre um pouquinho mais sobre a minha vinda aqui para os Estados Unidos, sobre a minha vida. E vocês podem, tá? Me perguntar o que vocês quiserem também, tá? E a gente vai se falando. Beijo grande no coração, tá? Fiquem com Deus e até mais. Bye!